Estamos em uma proposta genuína aqui do Reino de Deus para falar ao coração de vocês algo maravilhoso nessa série Força e Honra. Semana passada comentamos sobre a essência da honra. Falamos sobre a questão da valorização. Honrar é valorizar. Honrar é elevar a autoestima. Honrar é dar valor a quem é digno de ser valorizado. A quem honra, honra. Isso é dar direito a quem tem. Direito a quem direito. E entendendo a honra, que é um princípio espiritual, é um mandamento, entendendo este mandamento, este princípio, que atua também no âmbito moral, ele é um mandamento espiritual, é um princípio espiritual e também moral. Nós galgamos em entendimento de honra, porque é algo muito intrínseco aqui no que eu quero dizer agora, no conteúdo da honra. É justamente a questão do entendimento. Entendimento é a chave do reino de Deus. É importante entender a proposta do reino de Deus para nós. É importante entender o que Deus fala. Se eu entendo o que Deus fala, eu passo a saber o que Deus sabe. E sabendo o que Deus sabe, passo a ter o que Deus tem. É importante isso, você saber lidar com este conteúdo divino. Ou seja, com tudo que Deus fala. É importante entender o que Deus fala. Se você entende o que Deus fala, você passa a saber o que Ele sabe. E, logicamente, passará a ter o que Ele tem. Entendimento é a chave do reino. Entendimento traz cura. E entendimento gera produtividade. Uma pessoa que entende o que Jesus fala, por Jesus é curado. Está lá em Mateus capítulo 13. A palavra de Deus nos mostra, no versículo de número 15, que quem entende o que o Senhor Jesus fala, por Ele é curado. Ele diz, eu falo por parábolas, para eles não entenderem. Porque se eles entenderem, eles vão se converter. Ao se converter, eu terei que curá-los. Ou seja, o entendimento traz uma mudança de mentalidade, traz cura divina. Entendimento é a chave do reino, traz cura. Entendimento gera produtividade. Em Mateus 13, 23, versículo diz assim: a terra que recebeu a semente, que é a palavra, é a terra que tem entendimento. Essa produz 30, 60 e 100 por um. Então, estamos lidando com a questão do entendimento. E a minha oração é justamente a oração que o Senhor Jesus inspirou pelo seu Santo Espírito o apóstolo Paulo para orar em Efésios, no capítulo 1, no versículo 16 em diante, ele diz que não cessa de orar, dando graças a Deus por nós, pela igreja, e pedindo a Deus que conceda no entendimento da igreja o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do espírito, trazendo este entendimento maravilhoso do seu reino. Entenda uma coisa, há uma diferença entre o rei e o reino. O rei nos salva, e os princípios do seu reino nos projeta. Então a pessoa do rei me salva, e os princípios do seu reino me projeta. Pega isso aí para a sua vida, pega isso aí para o seu coração. Entenda uma coisa, a pessoa do rei Jesus é o que te salva, e os princípios do reino dele é que te faz prosperar. E estamos lidando aqui com a essência do rei em pessoa, porque ele é o Senhor de toda honra, essa é a sua essência, e também estamos lidando com um dos princípios do seu reino, a honra. E este princípio é um princípio que desata milagres, como eu falei na série passada, na sessão passada, desata favores, longevidade de vida,
trazem benefícios maravilhosos, traz credibilidade na oração, enfim, somos extremamente beneficiados de uma maneira grandiosa por causa do princípio da honra praticado. Então nós temos que entender categoricamente o que a honra representa, o que ela significa, a sua totalidade, aprendendo isso com quem sabe. E quem é o mestre da honra? O mestre da honra é o Senhor Jesus, Ele tem nos ensinado isso, e nós temos andado com Ele, graças a Deus. Andando com o Senhor Jesus, aprendendo a ouvi-lo através do nosso espírito, junto ao Espírito de Deus, e de glória em glória, sendo transformado pela imagem gloriosa do nosso Senhor em nosso coração. Então, eu quero chamar a perspectiva de vocês para algo muito importante. Eu quero atrair a sua atenção agora para um assunto que eu irei falar sobre essa série que estamos tratando e falando e ministrando. Gente, é o seguinte: a honra existe, ela é forte, é funcional, é um princípio do reino, vem do coração de Deus e deve habitar reinantemente em nossos corações. Ela deve ser estabelecida como princípio em nossas faculdades morais e estabelecida como mandamento espiritual em nossos corações. E assim nós vamos trilhar uma vida maravilhosa em Deus. Maravilhosa em Deus. Tudo nessa vida está codificado em honra. Está linkado com a honra. Então, se não tem a honra, o que tem? A antítese da honra, a desonra. E olhe bem, tendo desonra, a história é caótica. Porque a desonra, sendo o oposto da honra, a desonra traz consequências catastróficas para o ser humano. A desonra gera caos, é quebra de aliança com a luz. A desonra anda de mãos dadas com as trevas. A desonra, ela é incubadora das maldições e tutora de todas as rebeliões. A desonra, ela não é bem-vinda na minha vida. Eu desprezo a desonra. Eu odeio a desonra em qualquer nível. E peço muito Deus graça para viver no que sempre estamos falando, na honra dEle, segundo a perspectiva e a premissa do reino dEle. É isso que eu quero, é isso que eu tenho trabalhado, é isso que eu tenho aplicado na minha vida, no meu espírito, no meu coração, no meu subconsciente, na minha consciência, na minha vida num todo. E replicado esse conteúdo diversificadamente e paulatinamente para muitos que têm me escutado e me assistido durante essa década. E a pegada daqui para frente é aumentar a intensidade de ensino sobre isso, viabilizando e facilitando o caminho das pessoas a ter mais acesso a esse conteúdo riquíssimo. Então, olha só, a desonra não é bem-vinda, não. Na minha vida, na minha casa, no ministério, na igreja, na cultura, na sociedade, na educação. O reino de Deus já expurgou a desonra. A desonra não é acessível, ou seja, ela não tem espaço. O reino de Deus não dá acesso para a desonra. A desonra, ela é desprezada no reino de Deus. Todavia, a honra é aplaudida, a honra é celebrada. A honra é bem-vinda em qualquer lugar, inclusive na minha vida, na minha casa, nos meus negócios. A honra é bem-vinda nas minhas finanças, a honra é bem-vinda no meu ser, no meu coração, em tudo em que lida com a vida humana, a honra é bem-vinda. A honra é bem-vinda aí na sua casa. Você dá boas-vindas para a honra aí, diga assim: bem-vindo, honra, na minha vida, a honra de Deus, a sua essência é bem-vinda aqui. Diga isso, diga aí na sua casa, fale para você mesmo. Afirme isso para a sua família, afirma isso para o seu próprio espírito, para o seu próprio coração, com a sua boca, verbalizando, profetizando e afirmando essa verdade oriunda do trono de Deus. Diga: a honra de Deus é bem-vinda na minha vida. Eu irei te honrar, Deus Altíssimo. Eu honrarei o teu coração,
eu honrarei a tua palavra, eu honrarei o teu espírito. A honra é bem-vinda. Agora, como a honra é bem-vinda, nós temos que cuidar da honra. A honra nos protege, mas nós temos que saber lidar com o inimigo da honra. E qual é o inimigo da honra? Desonra. Então hoje eu quero falar com autoridade, com perspicácia e com graça do Espírito Santo sobre a honra como uma árvore e assim também a desonra como uma árvore. Mas hoje eu vou ficar mais tolhido na questão da desonra. Para confrontar a desonra, eu preciso falar abertamente sobre ela. Como eu disse para vocês que a desonra, ela é incubadora de maldições, de fato é. Aonde tem desonra, tem maldição. A Bíblia diz que por todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, o pecado é uma desonra, é uma iniquidade. Toda desonra é pecado. Todo pecado é uma iniquidade. E toda iniquidade traz consigo consequências malignas. A desonra gera maldição. Ela é incubadora do mal. Os males que Jesus orou, olha Pai, eu oro e te peço que livra-os do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Esse mal, no grego, tem o sentido de 3 aspectos, no espírito, na alma e no corpo. São entidades que saem da maldição que atua no espírito, na alma e no corpo para destruí-lo. Por exemplo, enfermidades, miséria e morte. O homem destituído da glória de Deus por causa da desonra foi solapado por essa maldição. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós fomos redimidos. Não é o foco aqui agora, porque de fato, graças a Deus já fomos redimidos. O que eu quero dizer é que a desonra gerou isso, gera e gerará maldições, separações, rebeliões, perversidade, confusão. Por isso eu quero focar o assunto nessa questão de desonra. Assim como a honra é uma semente que ao ser semeada, ela produz frutos segundo a sua espécie, assim também é a desonra. A desonra começa com uma semente. Uma pequena semente esconde uma floresta. Vocês sabiam que em cada semente tem uma floresta escondida? Só para vocês terem uma ideia, como é impressionante a questão da semente que produz fruto segundo a sua espécie. Um grão de milho, ao ser semeado e ao germinar, produz pelo menos de 2 a 3 espigas no pé. E uma espiga de milho tem de 500 a 800 grãos. Então, uma semente ou um grão de milho produziu outras 500 em uma espiga. Só que como tem 2 a 3 espigas em um pé de milho, então logo se tem de 1.000 a 1.500 grãos de uma só semente. Então Deus teve a capacidade de esconder uma floresta dentro de uma semente. Só depende do tempo. Então dentro do tempo, dentro da questão tempo cronos, nesta vida aqui, onde se planta e se colhe, dentro desse tempo, aonde a desonra é plantada, no decorrer dos dias, do tempo, das estações, ela vai trazer frutos segundo a sua espécie. A desonra vai trazer frutos segundo a sua espécie. É uma semente, mas vira uma árvore. E a árvore da desonra precisa ser cortada desde a raiz, porque não é uma boa árvore. Eu não quero boa árvore na minha vida. Sementes de desonra trazem consequências catastróficas, porque uma semente de desonra plantada gerará frutos segundo a sua espécie, e são muitos frutos. Acabei de recitar para vocês uma informação precisa e maravilhosa sobre um grão de milho, e milho é bom, graças a Deus, milho é maravilhoso. Agora, a desonra não é. A desonra semeada, ela traz uma colheita maldita, uma colheita de caos, de tristeza, de derrota, de fracasso, uma colheita pesada, uma colheita de trevas. Então rejeite
de uma vez por todas a desonra na sua vida. Não aceite a desonra no seu ministério, na sua casa, nos seus negócios. Não aceite desonra nos seus relacionamentos. Então, ao contrário, arranque de uma vez por todas a desonra de tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, que deve ser explorado para o bem, mas a desonra quer gerar um caos. Então eu quero ler com vocês a palavra de Deus agora, e quero mostrar-lhes um texto maravilhoso sobre uma árvore que não produziu frutos. Nós vamos ler, localize aí agora nas Escrituras, Marcos capítulo 11, versículo de número 12 e 13. Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 12 e 13, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Olha só que impressionante. Estamos falando aqui de uma árvore, uma figueira. A figueira que comumente Jesus passava perto dela. Essa figueira que está no texto, ela estava localizada na região da Judéia. A Judéia era o local, o estado, a província onde estava a cidade de Jerusalém, Betânia e Betfagé. E Jesus, o Cristo, ele foi criado na Galileia, províncias diferentes. Ele foi criado em Nazaré, lá da Galileia. E todas as vezes que o Senhor Jesus subia ou saía da Galileia e ia para a Judéia, saindo de Nazaré, indo para Jerusalém, ele provavelmente se deparava com essa figueira por muitas vezes, porque desde a sua infância ele ia a Jerusalém. E certamente nós temos aqui uma história fascinante, uma história maravilhosa, de um fato que aconteceu com uma árvore que era bonita, frondosa, cheia de folhas por fora, mas não tinha uma beleza e uma produtividade interna, e até mesmo externa. Então aquela árvore que ficava entre Betânia e Betfagé, segundo alguns historiadores, especificamente, essa figueira estava em Betfagé. Betfagé era um vilarejo pequeno, e esse vilarejo se chama, o significado da palavra Betfagé no hebraico é casa dos figos. Por isso, está aqui a história dessa figueira. Jesus saiu de Betânia. Betânia é casa das tâmaras. Ele saiu de Betânia em um dia e teve fome. Foi no dia que ele foi celebrado como rei, saindo de Betânia, chegando até Jerusalém. E no dia seguinte, no dia de honraria, o dia da honra de Jesus, o dia em que ele é aclamado como Messias, ele teve fome, olha para a figueira e não acha nela sequer um figo, provavelmente a figueira de Betfagé. Então o Senhor Jesus olha para aquela figueira, tateando, procura alguma coisa, as folhas ficam farfalhando, mas não tem fruto algum. Então o Senhor Jesus a sentencia. E ele vê aquela figueira cheia de folhas, mas não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Então tem hora que eu me pergunto para o texto, pergunto para o Espírito Santo, se não era tempo de figos, o que o Senhor Jesus foi fazer procurando figos naquela figueira? A resposta é: toda figueira, quando tem folha, ela tem um broto do figo, bem pequenininho, que já serve para comer, um pequeno fruto.
E este pequeno fruto já serve para comer. Mas nesse caso ela só tinha folhas, não tinha nenhum broto, não tinha sequer nenhum fruto pequeno. Não era tempo de colheita, não era tempo de figos grandes, mas poderia ter um brotinho que já servia de alimento. E por não aparecer nem sequer um broto, nenhum fruto, o Senhor Jesus a sentenciou, porque provavelmente essa figueira fazia muito tempo que não produzia frutos. E aquilo que não produz tem uma forte tendência de morrer. Uau, gostou dessa? Você lembra do que eu disse no início? O entendimento gera produtividade. E aquilo que não produz, aquilo que não cresce, está correndo um grande risco de morrer. Que Deus nos guarde. É por isso que eu quero estar sempre em produtividade, sempre em crescimento. Por quê? Porque aquilo que produz, aquilo que cresce, tem a tendência de viver. É ao contrário. Então a figueira, para mim, é a representatividade daquilo que não produz, ou aquilo que desonra. Não era tempo de figos, mas o Senhor Jesus a sentenciou. Eu aprendo com isso aqui, vou criar uma parábola para você aprender comigo como arrancar a árvore da desonra da nossa vida. Ela foi arrancada da história, porque o Senhor Jesus a sentenciou, e ninguém mais comeu figos ou frutos daquela figueira, e no mais, ela secou desde as raízes. Isso é muito importante. Então, na expectativa de cortar a árvore da desonra, eu preciso falar para você que existe 3 leis que estão dentro da honra, que servem também dentro da desonra. São essas 3. Lei do reconhecimento, reciprocidade e recompensa. Na honra, essas 3 leis funcionam. Na desonra, elas também funcionam. Na honra, as 3 leis vêm de maneira benéfica. Na desonra, essas 3 leis funcionam para destruir. Como o Senhor Deus disse em 1 Samuel 2,30, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Assim também funciona essa lei. Esta é a lei do reconhecimento. Quem honra é honrado. Quem honra será honrado. Primeira lei, reconhecer, honrar. Segunda lei, reconhecimento, será honrado. Terceira, recompensa. Vem uma recompensa maravilhosa para quem honra. Mas agora, pastor, e quem desonra? Está no mesmo caminho, só que é tudo o oposto. Quem desonra, falta com a primeira lei, falta de reconhecimento. Quem desonra, traz consigo, pela falta de reconhecimento, a segunda lei, que é a reciprocidade. Desonrando, será desonrado. Se não valoriza, não será valorizado. E, em vez de recompensa, atrairá para si algo maligno, uma colheita proporcional. Isso é impressionante, porque eu vejo esses 3 pilares da honra funcionando ao oposto, quando a honra não é praticada, e o Espírito Santo entra com justiça e com juízo. Isso é importante compreender, gente, porque na figueira é algo atípico. Foi literal a história, sim, mas eu vou usar como um fundo para criar esta parábola para vocês, de cortando a árvore da desonra das nossas vidas. E peço Deus graça para ser feliz na minha explicação agora para o coração de vocês. Olha só, quando Jesus olhou para a figueira e não viu nada e a sentenciou, o que faltou? Faltou reconhecimento por parte da figueira. A figueira não reconheceu quem estava ali. Não se esqueça, Jesus sabia muito a respeito da questão da figueira, sobre todas as expectativas, todas as ciências, Ele é Senhor. E o fato da figueira ter sido sentenciada por Ele, isto também nos dá uma grande lição, teologicamente e humanamente falando. Se a figueira não reconheceu e ela foi sentenciada, isso mostra o papel de muitas pessoas, até dentro da sua fé ou da sua religiosidade, que não conseguem honrar a Deus devido à sua falta de reconhecimento. E por falta de reconhecimento por parte do homem para com Deus, do religioso para com Deus, do ser humano, de você, eu, seja lá quem for, para com Deus, essa falta de reconhecimento vai trazer consigo catástrofes. Eu me lembro bem de que o Senhor Jesus disse em alta voz, olhando para Jerusalém com o rosto banhado em lágrimas, Ele disse:
Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja aqueles a quem eu enviei. Tanto eu vos quis ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não reconheceram o tempo da vossa visitação. E por não reconhecer o tempo da vossa visitação, Jesus continua dizendo: dias virão em que te cercarão de trincheiras, e não restará em ti pedra sobre pedra. A desonra traz destruição. E eu preciso solucionar a vida de muitas pessoas com um esclarecimento da palavra de Deus, dizendo afirmativamente: arranque a desonra da sua vida, pois a árvore da desonra, ela não é destruída com o tempo. Enquanto mais tempo der para a desonra, mais a árvore vai ficar crescendo e raízes se aprofundando. Então arranque logo. O Senhor Jesus sentenciou a desonra por falta de reconhecimento da figueira. Ela não reconheceu quem estava ali. E você poderia me perguntar bem assim, você que está me assistindo aí agora: pastor, como que a figueira iria reconhecer Jesus? Você esqueceu que Jesus é o Senhor de toda a criação? Ele criou todas as coisas junto ao Pai? E que tudo que existe só existe porque Ele mesmo foi o Verbo. Como diz a palavra de Deus, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus esteve ativamente na criação, Ele é o Senhor da criação. E como tal, toda a criação reconhece-o. Por que Ele disse para o mar: mar, quieta-te, vento, cessa? O mar e o vento obedeceu. Quando Ele disse: Pedro, vai pescar, e o primeiro peixe que você pegar vai ter uma estátua, uma moeda de ouro na boca desse peixe. E Pedro conseguiu pegar esse peixe, o peixe apareceu com ouro na boca. Quando o Senhor Jesus disse para a morte, morte, falando a Lázaro: Lázaro, vem, levanta-te. E Lázaro foi ressurreto dentre os mortos. Então Ele tem autoridade sobre a morte, sobre a vida, sobre os seres, sobre os animais, sobre os demônios, sobre os espíritos, sobre todas as coisas. Ele é o Senhor absolutamente de tudo. Ele não precisava dar ordem para a figueira, porque quando nós somos batizados em honra, não precisamos ser mais ordenados por ninguém. Simplesmente flui pelo senso do reconhecimento. Eu reconheço, por isso eu valorizo. Eu reconheço, por isso eu invisto. Eu reconheço, por isso eu vou produzir. Quem é que está vindo aqui? É Jesus. Jesus, sim, o Criador. O Filho do Criador, aquele que estava ativo na criação, o Verbo encarnado. Ele desejou figos. Ah, se fosse eu aquela figueira. Se eu fosse a figueira, eu iria estar gerando frutos para Ele, só pelo entendimento de que Ele é o Criador e o autor da vida. A figueira desonrou, não reconheceu, e a reciprocidade veio sobre ela. Jesus também não a reconheceu e a sentenciou. Em vez de recompensa, veio catástrofe. Ela morreu. E é impressionante quando nós lemos esse fato bíblico, porque isso nos dá uma inteligência espiritual de que, como o princípio da honra é funcional e vital para o ser humano. E também vemos e extraímos uma grande lição: como a desonra é caótica, e ela é mortal para o ser humano. Aprenda a honrar e arranque a desonra da sua vida, e com autoridade, a mesma autoridade que o Senhor Jesus disse para o mar cessar, o vento acalmar, a mesma autoridade que Ele disse para os demônios ir embora, a mesma autoridade que o Senhor Jesus deu vida de volta para Lázaro, a mesma autoridade que Ele criava olhos para os cegos que não tinham mais o globo ocular. Essa mesma autoridade, que é a autoridade perpendicular do reino de Deus, essa mesma autoridade está sobre a unção da honra, e essa unção de honra está na minha vida, e com autoridade eu falo para a sua casa que está me assistindo agora, ou seu carro, você que está dentro do veículo, está na casa, está no escritório, está até mesmo nas ruas ouvindo o áudio ou o vídeo desta mensagem.
a unção da honra, a força da honra, a graça de Deus que está imbuído dentro da honra, se apoderará de você. Receba isso no seu espírito. Recebam isso na vida de vocês. A honra que trabalha com reconhecimento, que atrai a reciprocidade de Deus. A honra que gera vida, a honra que traz benefícios. Aleluia! E toda árvore da desonra seja arrancada desde as raízes, na sua vida, na sua história, nos seus negócios, na sua casa. Estamos vendo muitas pessoas sendo desonradas. Mas saiba de uma coisa, eu também tenho visto muitas pessoas sendo honradas. Deus está honrando sua casa, a minha casa, a nossa casa, nos protegendo e nos livrando do mal. Como diz lá no Salmo 91, eu estarei com Ele no dia da angústia. O livrarei dela e o cobrirei de honra e lhe mostrarei a minha salvação. Receba isso na sua vida. Eu dou graças a Deus, porque Ele tem nos livrado das aflições e tem nos cobrido com a sua honra. Eu estou coberto com a honra de Deus. Receba essa cobertura espiritual na sua vida, transicionando a sua mente, cambiando, saindo da desonra e vivendo em honra. E receba a autoridade para arrancar a árvore da desonra dentro da sua vida. Aonde tem desonra? Falta de apreciação, falta de respeito, falta de pudor, falta de educação, falta de valores. Aonde tem desonra, incubado, escondido no recândido da nossa alma, eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora pela glória de Deus. A figueira foi sentenciada e eu estou dando sentenças para a árvore de desonra em nossas vidas. Eu vou te dar uma ideia que praticamos, uma ideia que vivemos nos nossos seminários e que tem acontecido e tem abençoado muitas vidas. Pegue uma folha branca na sua casa, desenha uma árvore, escreva nessa árvore todo tipo de desonra que você quer que saia da sua vida. Ao desenhá-la, escreve seu nome, é a árvore da tua vida. Toda desonra desde a infância até agora, violência, desonra, desrespeito, mentira, avareza, idolatria, prostituição, pornografia, todo tipo de iniquidade, de desonra que entrou, falta de reconhecimento, falta de elogios, a alma está presa nessas coisas. Desenha uma árvore, coloca a desonra ali escrito, o que já praticaram com você, ou o que você já praticou com os outros. Depois que essa árvore estiver desenhada, ore, declarando assim: eu destruo toda desonra na minha vida, como aquela figueira foi sentenciada pela palavra de Jesus, e pelas minhas palavras agora eu também elimino essa árvore de desonra na minha vida, e taca fogo nessa folha, queima isso, só não queima dentro da sua casa, toma cuidado, coloca lá no lugar que seja propício, e ao queimá-la, dê glória a Deus, porque a desonra está sendo destruída, pois a palavra diz que o machado já foi colocado à raiz de toda a árvore, aquela que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então aproveite esse momento, faz uma check-up na sua vida espiritual, moral, em todas as áreas, em todos os quesitos, e vê se ainda tem desonra. Coloque na folha e queime essa desonra, e aniquile isso dentro do seu coração. Diga para você mesmo: a desonra vai sair da minha vida, eu a rejeito, eu não suporto mais desonra, não quero, e vou destruí-las no poderoso nome do Senhor Jesus. Se você fizer isso, a glória de Deus vai vir sobre você. Aquela figueira não reconheceu Jesus, Jesus também não a reconheceu. Essa é uma lei de reciprocidade. E olha o que o Senhor Jesus diz, em Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. E garanto-vos isto, eu, o Filho do Homem,
Vos honrarei publicamente na presença dos anjos de Deus, se também publicamente mostrarem aqui na terra que me seguem. Porém, aqueles que me negarem aqui entre os homens, também eu os negarei na presença dos anjos de Deus. Olhe bem, se honramos Jesus aqui, por ele seremos honrados até na eternidade junto dos anjos e do Pai Celestial. Mas, se não reconhecemos aqui, ele também nos negará e não nos reconhecerá diante do Pai e dos seus santos anjos. Aprendam com a figueira. A figueira não reconheceu, ela também não foi reconhecida. A figueira não produziu, morreu. A figueira viveu em desonra, foi sentenciada. Agora, se eu vivo em honra, se eu planto a honra, se eu aniquilo a desonra da minha vida, pode ter certeza, eu serei honrado e recompensado por Cristo Jesus em vida, neste tempo presente e também no mundo vindouro. Eu quero chegar a uma conclusão dessa palavra de Deus com vocês hoje, para darmos sequência no que estamos falando na próxima semana, nessa série Força e Honra, que Deus graciosamente preparou para todos nós, que por sinal enriquecerá milhares de pessoas no Brasil e no mundo com este conteúdo riquíssimo. 3 pontos importantes. A falta de reconhecimento da figueira para com a autoridade de Jesus levou uma sentença maligna para a vida dela. Segundo ponto, houve a recíproca de Jesus para com a figueira, porque quem despreza será desprezado. Terceiro ponto, a recompensa vem quando tem honra, mas caso contrário, vem sentença, vem desgraça. Se não tem honra, a maldição cresce. Mas se tem honra, oh glória a Deus, a luz brilha. Porque onde tem honra, tem aliança com a luz. E a desonra é uma aliança com as trevas. A desonra é quebra de aliança com a luz e se unir às trevas. Então eu quero agora, neste exato momento, orar com você. Orar a palavra. Orar o que aprendemos aqui agora. Orar segundo a perspectiva da mensagem que foi ministrada. Quero convidar você que está na sua casa agora para fazermos esta oração. Pai, ó Pai das luzes, Senhor Deus de toda honra, Deus de toda graça, obrigado Espírito, Espírito da vida, Espírito da excelência, Espírito da abundância, Espírito que traz honra do trono de Deus para os nossos corações. Sim, Senhor, é a Ti que eu oro e invoco o nome que está acima de todo nome, o nome honrado de Jesus, o nome do Senhor. Sim, o nome do Senhor. Eu quero declarar agora diante do Teu trono, me apoderando e retendo da graça que há em Cristo Jesus, para abençoar essa família que está me assistindo, me ouvindo, no carro, na casa, no escritório ou em qualquer lugar onde eles estiverem. Essa pessoa, ó Pai, que se sente desonrada e que quer viver em honra. Essa pessoa que entendeu o princípio da honra e quer arrancar a árvore da desonra da sua vida. Nós endossamos com a autoridade no nome de Jesus, para que o espírito delas sejam tocados pela palavra e pelo poderoso Espírito Santo. E que não haja limite de distâncias, e um mover glorioso do Teu Espírito reinante, libera e liberte as mentes e os corações da desonra, facilitando o caminho delas, para viver em honra contigo, viver em honra em família, viver em honra com os pais, com os filhos, assim também no casamento, no matrimônio, no governo e em todas as áreas. Nós queremos destruir toda a desonra da nossa vida, e no poderoso nome de Jesus eu afirmo, Pai Celestial, para mim e para a Tua igreja, para aqueles que estão me assistindo agora,
ao vivo, e também aqueles que vão nos assistir nas nossas programações. Eu declaro um tempo de honra sobre a vida de vocês, e uma graça genuína do trono de Deus, do Espírito da graça sobre o seu espírito, para arrancar todo tipo de desonra da sua vida. Recebam isso na autoridade de Cristo Jesus. Eu não sou aquela figueira, eu prefiro ser aquele peixe, o peixe que apareceu com ouro na boca, porque reconheceu a autoridade de Jesus, reconheceu a honra de Deus. Então, como esse peixe, eu passo a reinar em vida e prosperar muito para a glória de Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, vos dê graça, um dia e uma noite maravilhosa, uma semana, um mês, um ano agraciado para a honra de Deus. Então eu declaro isso para o seu coração, para o meu, para o nosso. Força e honra para a nossa geração. Aleluia!